Chegamos ao episódio 8 dessa série sobre a liderança de Jesus no Evangelho de Marcos. E eu queria falar sobre faça você mesmo. Nós estamos falando com líderes, estamos falando com pessoas que estão tomando atitudes de governo na igreja, seja independente do número de pessoas que você está governando, que você está cuidando. E um desafio para o líder é que ele precisa ser o primeiro a fazer. Quando Jesus multiplica os pães pela primeira vez no capítulo 6 de Marcos, eles tinham alguma provisão para eles, os discípulos tinham um pouquinho de comida que era para eles. E aí Jesus pega essa porção pequena de comida e com ela alimenta uma grande multidão. Olha só o que fala no versículo 35 do capítulo 6. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: "Esse lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer." Jesus, porém, disse: "Providenciem vocês mesmos alimento para ele." "Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo", responderam. "Quantos pães vocês têm?" perguntou ele. "Vão verificar." Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus toma esses pães, que certamente não bastariam para alimentar um número tão grande de pessoas, uma multidão tão grande de pessoas, milhares de pessoas, e com essa provisão, ele mesmo divide os pães. E uma vez que ele divide os pães, ele dá para os discípulos, para que os discípulos também, eles mesmos, dividam esses pães para as pessoas. A lição que Jesus nos deixa aqui é que o líder, ele mesmo tem que fazer. Não foram os discípulos que alimentaram as pessoas, foi Jesus. Mas Jesus havia ordenado a eles que eles fizessem. Eles eram incapazes, eles eram absolutamente incapazes, nem mesmo de crer, nem mesmo de imaginar. A única coisa que eles conseguiam fazer era imaginar que precisariam de dinheiro. Mesmo assim, Jesus encontrou uma saída. Uma das coisas que nós enfrentamos como líderes é a dificuldade de realizar certas tarefas, de realizar certas mudanças, ou de conseguir ensinar determinadas coisas, ou produzir determinado coração nas pessoas que nós estamos cuidando. Isso é uma dificuldade grande que nós temos, né? E Jesus certamente encontrou isso nos discípulos, encontrou essa dificuldade. Mas aquele que vai cuidar de pessoas com a autoridade constituída por Jesus, a autoridade dada pelo Pai, essa pessoa precisa ser a primeira a fazer, e ela precisa estar disposta a ser quem faz, mesmo que ela não saiba fazer. Os discípulos não sabiam fazer, eles não sabiam multiplicar pães, eles não sabiam alimentar a multidão, eles nem conseguiam imaginar, na maneira deles de ver o mundo, na maneira deles de entender a situação, não havia forma nenhuma de alimentar aquela multidão. Mas eles foram obedientes a Jesus, e Jesus providenciou uma saída, usando o quê? 5 pães e 2 peixes de um rapaz. Em Mateus fala que um rapaz tinha esses 5 pães e 2 peixes, e ele estava contado entre os discípulos. Quando o assunto for cuidar das pessoas e gerar coração nas pessoas, alimentar as pessoas, cuidar, seja você o primeiro a fazer. Muitas vezes você vai encontrar a barreira do não saber como, mas se você se dispõe a obedecer essa ordem do Senhor, dar a você mesmo de comer para essas pessoas, certamente, quando você for fazer, ele vai fazer por meio de você. Foi o que aconteceu com os discípulos. O Pai fez por meio de Jesus e Jesus fez por meio dos discípulos. E as pessoas foram alimentadas por meio desses discípulos que nem sequer sabiam o que fazer. Esse sentimento de disposição, de ir e fazer, mesmo não sabendo como, é uma disposição que precisa ser despertada no nosso coração. Não é uma questão de se você sabe ou não. Se possível, se prepare, estude, leia, mas a coisa mais importante de todo esse trecho é a obediência dos discípulos à palavra de Jesus. Parecia não fazer nenhum sentido trazer o lanche deles para alimentar uma multidão, mas era Jesus quem estava falando. Às vezes, surgem certos impulsos no nosso coração de cuidar de algumas coisas, ou de tomar certas atitudes, ou de iniciar movimentos e projetos, e nós temos medo porque nós não sabemos fazer. Mas talvez a lição de como fazer venha no próprio fazer. Portanto, tenha coragem de tomar iniciativas em obediência às ordens de Jesus. Você não sabe como pregar o Evangelho? Nenhum de nós sabe. Nós não tem, cursos de missões nos ensinam a nos relacionar com Jesus e com as pessoas, mas como pregar o Evangelho é o Espírito Santo que nos ensina.
É Ele quem tem nos ensinado, é a nossa relação com a palavra, a revelação que nós temos na palavra, é isso que nos ensina, é a experiência. E sem pregar o Evangelho, você não aprenderá a pregar. Então é necessária essa atitude, é tomar essa iniciativa de, sim Senhor, eu quero fazer. E um líder é aquele que faz isso primeiro. Pode ser que com o seu movimento de ir e fazer, outras pessoas sejam inspiradas como você foi. Então você é um líder que está cumprindo bem sua função de gerar outras pessoas com o mesmo coração que você. Então quando você sentir isso no seu coração, quando você receber uma ordem do Espírito Santo, uma direção, na sua leitura da Bíblia, na sua comunhão com os irmãos, ou mesmo uma ordem de iniciar algo, isso venha da sua liderança ou venha da necessidade que você observou, não deixe de fazer por não saber. Procure se preparar dentro das suas possibilidades, mas acima de tudo, confie e faça você mesmo. Confie. Quando você enxerga uma necessidade, é muito e muito possível, muitas e muitas vezes isso acontece, de Deus nos mostrar necessidades para as quais nós seremos a resposta. Então você enxerga um problema, começa a orar por aquilo e você se torna a solução para aquele problema no futuro próximo, porque foi a você que o Senhor revelou a dificuldade, foi para os discípulos que ele mostrou que as pessoas estavam com fome. Nem as próprias pessoas haviam reclamado ainda. E eles reagiram a isso em obediência e por causa disso eles ajudaram o Senhor. Eles se alinharam com Jesus. O Pai queria fazer, Jesus estava alinhado com o Pai e os discípulos alinhados com Jesus. E por causa disso aquela multidão foi alimentada de maneira maravilhosa e miraculosa. O fato deles terem obedecido a Jesus permitiu que eles se tornassem parte do milagre, presenciassem esse milagre. Então isso vai acontecer conosco também, de nós estarmos alinhados com o Pai, com o Filho, e nós fazendo na autoridade que Ele concede. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, ele faz parte de uma série sobre desafios de liderança, então tem outros vídeos aqui, uma playlist aqui embaixo, também aparece no card, e no final do vídeo você também pode clicar para ver outros assuntos dentro dessa playlist. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, se é o primeiro que você está vendo. Deixa seu comentário aqui embaixo para eu conhecer você. Se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail ou fala comigo nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela e também na descrição. Se você puder, colabore conosco no Patreon desse canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!